Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai depender muito do horário que vocês estejam assistindo a aula. Meu nome é Diego, né? Professor Diego Thaleson. Sou professor da disciplina de Química Farmacêutica da Escola Técnica Alvorada. E devido à pandemia, nós vamos dar continuidade à nossa disciplina a partir das aulas online, tá? Então nós já tivemos 2 encontros, esse é o terceiro, e assim a gente vai dar continuidade até encerrarmos a disciplina, né? São 5 encontros no total. Hoje a gente vai fazer uma revisão, já que a gente ficou um tempo parado, né? Tem mais de mês que a gente não tem aula, né? Pelo menos da minha disciplina, como teve essa pausa, você estava tendo aula com outras disciplinas. E aí a gente vai agora dar continuidade à disciplina que a gente parou quando teve início a essa pandemia, certo? E a gente vai aproveitar e fazer uma revisão do que já foi falado, tá? Sobre química farmacêutica, né? São as noções básicas. Então, na apostila de vocês, que vocês já devem ter acesso, a gente tem aqui, ó, noções básicas de introdução à química farmacêutica. A gente comentou muita coisa nessas primeiras aulas que a gente estava antecipando porque a gente faria as aulas práticas, né? Como não vai ser possível fazer essas aulas práticas agora, tá? A gente vai continuar com essa teoria e com atividades que vocês irão realizar em casa, né? Atividades que eu irei estar repassando no grupo, né? Vocês fiquem atentos que ao final de toda a aula a gente vai sempre colocar essas atividades para que vocês possam, né, fazê-las e fazer então uma retrospectiva de tudo que foi ensinado. Então, no primeiro parágrafo, né, a gente tem aqui, ó, farmacoterapia é uma atividade muito antiga, desde antes da escrita, e a grande maioria dos agentes quimioterápicos foram introduzidos na terapia clínica entre os anos de 1940 e 1980, sendo que alguns já eram conhecidos no início do século XX e outros existiam há séculos, bem anteriores à nossa era. Tá? Diz também, grandes povos antigos, como maias, incas, hindus, chineses, já conheciam a preparação, né, de, de medicamentos e fármacos eficazes, certo? Diz também, né, que o imperador chinês elaborou um livro sobre ervas terapêuticas, onde havia entre as mesmas até ervas com atividades antimaláricas. Então, naquela época, a gente já tinha esses fármacos que conseguiam combater a malária. Aí ele fala aqui também o papiro, né, de Eberes, por volta aí de 1500 anos antes de Cristo, certo? Ele recomenda a utilização de substâncias do reino animal, vegetal, mineral e de alguns desses são hoje conhecidos pela atividade quimioterápica. Então, a gente pode perceber que, na verdade, a química farmacêutica ela é bem antiga, né? A gente está vendo aí que ela vem desde o ano aí 2735, os primeiros relatos, antes de Cristo. Então, se a gente for fazer uma contagem simples aí, a gente tem aí quase, né, 5.000 anos de história da química farmacêutica, certo? E aí a gente vê que o Império Chinês foi um dos primeiros a fazer com que isso realmente fosse de fato conhecido no mundo e fosse utilizado para terapia nessa época, né? Que é uma época muito remota aí, como a gente falou, 2735 anos antes de Cristo, certo? Aí ele coloca aqui,
né, que são utilizados vegetais e minerais, certo? E é claro que não só são esses, a gente tem outras substâncias que são utilizadas, mas principalmente os vegetais e os minerais. A gente sabe que a maioria dos fármacos que são utilizados hoje, eles são sim extraídos e concebidos através de vegetais e minerais, né? Antigamente, principalmente a partir de vegetais, que eram a partir das ervas, né? A gente tem aí essas culturas mais antigas que sempre utilizam as ervas para a terapia, o tratamento de patologias, tá? A gente pode citar isso bem fácil, por exemplo, aqui mesmo no nosso país, antes dos portugueses chegarem, né, a população indígena sempre tratou as enfermidades e as patologias com o uso dessas ervas. Então, os vegetais sempre foram a base da, da formulação desses, desses fármacos, certo? Também os minerais estão são utilizados nessa formulação desses fármacos. Então a gente tem uma grande gama aí de substâncias hoje que a gente pode utilizar para poder constituir, né, e produzir esses fármacos para a gente conseguir tratar as patologias, tá bom? Então é uma coisa que é bem antiga, não é do século passado, né? E isso vem de quase 5.000 anos de pesquisa e de uso, né? Principalmente como a gente frisou nessas comunidades mais antigas, os maias, os incas, os hindus, né? Que são populações aí que chegam a 5.000 anos de existência, tá? E que a gente realmente tem relatos. Nós temos aqui também, né, Hipócrates. Hipócrates é considerado, para quem já estudou, considerado o pai da medicina, né? E a medicina está ligada diretamente aos fármacos, né? Porque quando você quer tratar uma patologia, certo? O comum é você ir fazer uma consulta e o médico, a partir do seu conhecimento adquirido na academia, vai lhe indicar, né? Não, vai lhe indicar um medicamento, um fármaco que tem uma eficiência no tratamento dessa patologia, tá? Hipócrates aqui, né, ele fala assim, ó, recomendou o emprego de sais metálicos por algumas doenças, hoje atribuída a organismos patogênicos, né? Esses organismos a gente pode estar relacionado aos micro-organismos. Na verdade, a gente tem uma gama muito grande de micro-organismos, né? E a gente pode falar dos principais aí, os protozoários, as bactérias, os vírus, são os três micro-organismos, vamos dizer assim, que causam a maioria das patologias no mundo, tá? E a gente pode dar ênfase maior para dois, que são as bactérias e os vírus, né? Inclusive, essa patologia que nós estamos sofrendo hoje, ela se deve a um vírus, né, que é o Covid-19, certo? Na verdade, a doença Covid-19 e o vírus SARS-2 que causa esses problemas aí, que principalmente são os problemas respiratórios, né? Uma insuficiência cardíaca, um problema respiratório, na sua forma mais grave, causa uma disenteria, vômitos e uma série de outros sintomas, né? Inclusive também a febre, porque a febre se dá a partir do momento que seu sistema imunológico entra em contato com a doença e ele de forma natural tem que combater essa doença através das nossas imunoglobulinas, né? O nosso sistema imunológico, ele tem que desenvolver a resposta autoimune. E perante essa resposta autoimune, né, uma das prioridades, certo, é o aumento da temperatura do corpo, porque o aumento da temperatura do corpo vem trazer uma característica específica
que é o chamado ótimo de ativação, que é onde as enzimas elas vão atuar com maior eficiência nessa temperatura aí, que é cerca de 39 graus Celsius. Né? Então, essa temperatura é a temperatura ideal para que o corpo possa produzir com maior eficiência essa cadeia de anticorpos, certo? Para poder combater a doença, certo? E não é só doença relacionada a vírus. Na verdade, basicamente todas as doenças que acabam adentrando no nosso corpo, elas, esse nosso sistema imunológico, ele tem esse mesmo princípio, né? O princípio básico. É claro que cada doença tem sua especificidade, mas de modo geral é basicamente assim, né? Entrou em contato e ele, a partir de um certo tempo, que a gente tem o período de incubação da doença, claro, que aí a gente tem em torno aí de 7 dias, o período aí assintomático, né? Pode, em algumas pessoas, apresentar antes, né? Outras pessoas nesse tempo, outras pessoas com tempo maior. Claro, cada indivíduo ele tem um sistema imunológico único. Então, a gente tem uma média para todos, que é em média 7 dias, que é o período que ele vai se tornar sintomático, tá? Como eu coloquei, pode ser que algumas pessoas comecem a desenvolver os sintomas antes, outras depois, e a grande maioria nesse meio tempo aí, entre 7 dias, certo? E esse tempo é que o nosso corpo está buscando para poder desenvolver essa resposta autoimune, que são os nossos leucócitos, né? Que é a parte de defesa do nosso organismo, que é as nossas também chamadas imunoglobulinas. Então, elas são essenciais para que a gente possa combater as doenças e para que o nosso corpo consiga fazer com que a gente tenha um equilíbrio, que é a chamada homeostase. Então, a homeostase é nosso estado de equilíbrio, que a gente consegue equilibrar, né, todos os processos. Porque é claro que a gente sempre vai estar infectado por vírus, por bactéria, né? Só que a gente tem um limite, né? Quando esse limite extrapola, aí essa homeostase é quebrada e o nosso corpo, então, entra num estágio que a gente chama de estágio patológico, né? Onde as nossas funções vitais elas vão ser afetadas e aí a gente não consegue mais controlar as nossas funções básicas. Então, aí é que mora o risco, certo? Então, assim, esses estudos são estudos muito antigos, né? Que, como a gente está vendo aí, data aí de quase 3.000 anos antes de Cristo. Isso que é relatado, né? Comprovado, talvez seja até um pouco mais, mas basicamente são estudos que servem hoje para o nosso cotidiano, que a gente consegue, a partir daí, aplicar isso e melhorar. Na verdade, já melhorou bastante, mas através desses relatos antigos, a gente consegue fazer com que isso, né, a gente consiga melhorar bastante e aplicar hoje, né, para ter uma maior eficiência. Mais na frente, a gente falou aqui, por exemplo, é, da interdisciplinalidade, né? É, fazer isso, fazer com que as disciplinas sejam envolvidas no estudo, é muito importante. A gente tem uma tabela aqui na apostila de vocês, onde a gente coloca aqui, né, por exemplo, várias disciplinas que são estudadas dentro da química farmacêutica, que são essenciais. A gente não pode deixar de maneira alguma de fora, tá? Por exemplo, a gente tem aqui biologia. A gente sabe que a biologia é essencial, porque a biologia abrange o estudo dos seres vivos. Todo mundo sabe, bio, vida, logia, estudo. Então, estuda os seres vivos de modo geral. A gente tem a genética, que é mais específica, né, que é uma área da biologia,
que ela vai estudar essas características, os nossos genes, a transmissão dos nossos genes, certo? Que hoje é muito estudada e é muito utilizada para muitas patologias, porque a gente sabe que hoje a gente tem uma grande quantidade de patologias, elas são genéticas, né? Antigamente não tinha essa quantidade, mas a partir do tempo que ele foi passando, essas mutações ocorreram e aí hoje a gente consegue passar grande maioria dessas patologias, né, pelo caráter genético, tá? A gente tem a fisiologia, que a fisiologia também é uma disciplina muito importante. A gente sabe que a fisiologia, por exemplo, vai estudar o estudo e funcionamento dos órgãos. Então, a gente tem aí uma responsabilidade muito grande no estudo da fisiologia, tá? Porque se a gente vai estudar o funcionamento, vai estudar o funcionamento dos órgãos, então a gente vai praticamente conseguir entender como o nosso corpo funciona, né? A gente sabe que nosso corpo é um laboratório. Existem órgãos que têm uma atividade maior, outros com atividade menor, mas todos são importantes para o equilíbrio do corpo, né? Por essa homeostase que já foi falado. Nós temos a biofísica, né? Para muitos pode parecer, vamos dizer assim, estranho, né? Estudar, envolver a biologia e a física, porque querendo ou não, quando a gente vai estudar patologia, a gente tem que fazer essa análise estatística e é isso que nos garante com que a gente tenha uma eficiência no tratamento, na terapia. E hoje, por exemplo, na pandemia, está sendo muito utilizado a estatística, né? Então, é basicamente a biofísica sendo utilizada, né? A biologia com seus estudos dos sintomas da doença, da proliferação e também a estatística dessa doença, que é muito importante para que, por exemplo, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde dos estados consiga bolar uma estratégia para combater essa doença. Então, a biofísica é importantíssima. A gente tem que incluir esses cálculos matemáticos para a gente poder ter uma noção, né, da doença, como ela está se disseminando no nosso país e no mundo, e quais são essas medidas que a gente vai utilizar para que a gente possa combatê-las de forma eficaz e eficiente, né? De forma eficiente. Então, assim, a gente tem que estudar, sim, embora pareça para muitos, como eu falei, estranho, mas é totalmente louvável o estudo da biofísica dentro do estudo das patologias, certo? E a gente tem, por exemplo, bioquímica, né? Também é muito utilizada. A bioquímica está bem próximo da química farmacêutica. A gente vai estudar muitos processos que dentro do nosso corpo é um laboratório, né? A gente tem, por exemplo, um órgão que tem muita função, várias funções, que é o fígado, né? O fígado ele é considerado um laboratório dentro do corpo. Lá ocorre diversos processos químicos, né? Dentre eles, por exemplo, a destruição, por exemplo, do álcool, tá? Mas a gente produz bile para fazer emulsificação da gordura, né? A gente consegue também produzir até hemácias dentro do fígado. A gente consegue, por exemplo, fazer a destruição dessas hemácias. Então, o fígado é um laboratório, é um órgão extremamente importante para o corpo e quando ele tem um problema, certo? Causa o desequilíbrio do corpo, tira o estado de homeostase que o corpo tem, certo? Prosseguindo, nós temos a hematologia. A hematologia é o estudo do sangue, né? Hemologia, estudo. E o sangue é totalmente importante nos estudos das patologias. Como a grande maioria de nós já sabemos, né? Através do sangue é que há a maioria da transmissão das doenças, certo? E aí, a gente entender como o nosso sangue funciona e do que ele é constituído, aí isso vai facilitar demais o entendimento
do processo das patologias, né, e a sua evolução. A gente pode citar aí da hematologia, por exemplo, o nosso sistema imunológico. A nossa parte de defesa do organismo, ela está localizada no sangue, certo? Que é a parte branca, que é o nosso sistema imunológico. Imunoglobulinas, como também é chamado, glóbulos brancos de maneira mais vulgar, né? Mas é o nosso sistema imunológico que vai nos defender das patologias, certo? Então é essencial que a gente entenda. Então a gente tem vários tipos de leucócito, claro que cada um com a sua especificidade, né? A gente tem leucócito, por exemplo, a gente tem o basófilo, o linfócito, o monócito, o leucócito, certo? E essas células de defesa, elas vão atuar em cada ocasião específica, certo? Então a gente tem essa quantidade de glóbulos brancos diferente para atuar em cada situação específica das patologias que acometem o nosso corpo, certo? Além disso, a gente tem a microbiologia, que é importantíssimo, que, por exemplo, estuda também os vírus, porque na verdade a microbiologia é uma disciplina que vai estudar todos os micro-organismos, certo? Só que vai dar uma ênfase na bactéria, certo? A gente tem uma ênfase maior no estudo de bactéria. Então, a microbiologia, ela estuda principalmente as bactérias, mas, como o próprio nome falou, ela tem um aparato geral em todos os micro-organismos, certo? E a gente sabe que as bactérias são também uma das maiores causadoras de doenças, certo? No mundo, não só no nosso país, mas como no mundo. Nós temos também a microbiologia, certo? Na verdade, já foi falado da microbiologia. Nós temos a micologia, que aí a gente vai associar mico, vai estar relacionado a, né, micose, fungo, logia, estudo. Então a gente tem a micologia como sendo a disciplina que estuda os fungos, e a gente sabe também que os fungos são causadores de muitas doenças, não tanto quanto as bactérias e os vírus, mas também tem sua parcela no número de patologias. Além disso, a gente tem a virologia, o próprio nome já diz, né, autoexplicativo, vai ser a disciplina que vai estudar os vírus, certo? Os vírus, nesse caso, é o causador dessa pandemia que a gente está passando hoje, certo? E esse vírus sofreu uma mutação, está no estágio de hoje, né? Causando essa pandemia pelo mundo, se espalhando rapidamente e com um poder de infecção altíssimo, né? Vocês já devem ter ouvido aí e visto pelas redes sociais que esse vírus é transmitido pelo ar, certo? Como os vírus são partículas muito pequenas, se a pessoa tossir, né? E facilmente essas partículas vão ficar flutuando pelo ar durante um certo tempo e as pessoas que não estão infectadas, se entrarem em contato com essas partículas, né, e essas partículas entrarem em contato com a mucosa nasal, né, oral ou até nos olhos, a gente pode se infectar e aí esses vírus podem vir a causar os sintomas, né, e basicamente acometer o indivíduo, certo? E esse acometimento vai causar os sintomas que a gente até já relatou aqui, por exemplo, febre, o vômito, a ânsia, né, dores pelo corpo. A gente tem também a coriza, certo? Aí pode causar problemas mais graves, insuficiência cardíaca, respiratória. Então, são uma série de outras ocasiões que ocorrem depois do contágio. Claro que isso depende de pessoa para pessoa. A gente sabe também que a gente tem um grupo de risco, né? Idosos com doenças aí, por exemplo, diabetes, com problemas cardíacos, né? Arritmia cardíaca.
certo? Então a gente tem pessoas também que têm problema respiratório, como por exemplo asma. Então essas pessoas são consideradas do grupo de risco, né? A própria obesidade causa isso, que a gente sabe, por exemplo, que a gordura ela causa um processo inflamatório mais rápido que as pessoas que não têm esse excesso de gordura. Então, é mais um ponto. A obesidade também pode causar e pode enquadrar você nesse grupo de risco, certo? Mas isso é muito específico, né? Mesmo dentro dessas pessoas do grupo de risco, tem pessoas que acabam se acometendo e quase não tem sintomas, mas ela se transforma num vetor. Ela pode transmitir essa doença e aí que mora o perigo, que a pessoa não sentindo sintomas, ela vai achar que está saudável, ela vai circular, ela vai contaminar seus familiares, seus amigos, e aí nem muitas das vezes nem vai saber disso, né? Que ela vai passar pela doença, seus anticorpos vão produzir o anticorpo específico para trazer a cura, e aí a pessoa vai ficar curada da doença, mas nesse meio tempo vai ter transmitido para muitas outras pessoas. E as outras pessoas não podem ter a mesma sorte que ela teve, como a gente falou, todo organismo é único, né? A gente tem uma média que a gente aplica para todos, mas a gente tem também as extremidades, né? E nas extremidades são aquelas pessoas que acabam entrando em contato, não sentem sintomas, né? Não causam nenhum problema sério, e tem aquelas outras que entram e acabam sentindo sintomas muito agudos e acabam até morrendo, né, rapidamente, facilmente da doença, né? Então a gente tem que prestar atenção nesse ponto. É por isso que se recomenda o isolamento social, né? A quarentena é eficiente nesse sentido, para evitar a disseminação dessa doença. Como eu falei, é uma doença que é altamente contagiosa, pois se trata de vírus, e os vírus são partículas muito pequenas, na verdade são, alguns consideram, outros não, existe uma divergência de se é ser vivo ou não, né? A literatura antiga nunca considerou os vírus, e até hoje tem literatura que não considera o vírus um ser vivo, mas outros consideram, então é uma discussão, não é o caso da gente falar isso agora, mas ele dentro do organismo, ele tem funções de ser vivo, ele consegue se reproduzir, ele tem metabolismo, né, ele tem um alto poder de infecção, ele é um parasita, né, vírus é classificado como parasita intracelular obrigatório, quer dizer que ele, é por isso que se falava que ele não era ser vivo anteriormente, porque ele é obrigado a estar dentro de uma célula para poder ter o metabolismo de ser vivo, que é tudo isso que a gente falou, movimento, mutação, né? Todo esse processo, conseguir se alimentar, conseguir se reproduzir. Então, se ele não tiver dentro da célula, ele não consegue fazer isso, mas logo acometido uma célula, ele vai ter todo o potencial de um ser vivo. Então, isso é perigoso, porque ele tem todas as condições favoráveis, ele vai ter um lar e ele vai ter alimento suficiente para ele poder se reproduzir, que são dois tipos de ciclo que ele tem, é o lítico e o lisogênico, certo? Nesses dois, de uma maneira ele consegue se reproduzir sem causar muito dano e de outra maneira ele já começa a causar o dano, que é o ciclo lítico, né? Que ele começa a romper as células, ele começa a tomar de conta de todo o metabolismo celular e faz com que a célula seja escravizada, trabalhe para ele, reproduzindo diversas partículas virais, e essas partículas virais sendo produzidas, elas vão causar o rompimento da célula que está sendo infectada, e essa célula vai se romper, a membrana plasmática, e vai infectar, né, dezenas e milhares de outras células que estão saudáveis. Então, esse processo é um processo que causa um problema sério ao longo de algumas horas, de alguns dias, né? Porque a gente trata isso de uma progressão geométrica, tá?
como a gente sempre fala aí, é um processo que aumenta rapidamente, ele não é gradativo, né? Como eu falei, é uma progressão geométrica, ele vai dobrando. As primeiras horas, os primeiros minutos não tem tanto efeito, mas depois de um certo tempo, principalmente depois de um dia, esse efeito é devastador. Os vírus conseguem se replicar de maneira que eles conseguem colocar um número muito grande de vírus dentro do seu organismo e fazendo com que eles infectem novas células e essas células possam também a trabalhar para ele, replicando mais vírus, e isso pode causar na morte do indivíduo, porque vai interferir totalmente no processo do organismo, né, do metabolismo do organismo, do ser vivo, certo? Então, nesse momento é que o vírus causa o processo que tem maior relevância, né, que causa os sintomas, né, no seu ciclo chamado ciclo lítico, certo? No outro ciclo, que é o ciclo lisogênico, ele vai se incorporar, que é o período que a gente chama de assintomático, ele vai ficar lá por um certo tempo, né, procurar as condições que ele acha que é a melhor, ele vai se incorporar ao DNA da célula, e toda vez, por exemplo, que essa célula se dividir, vai também replicar o vírus, porque ele está lá incorporado ao DNA. Então, quando a célula for replicar, ela vai replicar todo o DNA dela e ele incorporado, ele vai conseguir se replicar sem ser percebido. Então, nesse momento que a gente tem esse ciclo que é chamado ciclo lítico, tá? Que não é um ciclo que causa sintomas, né? É o processo aí que é assintomático, a gente pode é, colocar isso nesse período de incubação do vírus, né? Que é os primeiros dias até o sétimo dia, que a pessoa pode não apresentar os sintomas. Como eu falei anteriormente, na maioria das pessoas, tem pessoas que podem apresentar isso antes, tem pessoas que podem apresentar isso depois, e tem pessoas até que não apresentam sintomas, né? Tem um sistema imunológico que consegue ser eficiente, produzir um anticorpo específico, né, e rapidamente combater sem causar muitos problemas para o organismo. Então, isso vai depender muito de ser humano para ser humano. E é essas pessoas que conseguem fazer isso que os cientistas hoje estudam esses anticorpos. As pessoas também que já passaram pela doença e se curaram, né? E as pessoas que conseguiram ser infectadas e isso não causou muitos problemas para ele, nem conseguiu perceber que estava acometido pela doença, pela patologia, certo? Então, o foco da ciência é nessas pessoas para encontrar cura. É claro que isso leva tempo, certo? Quando a gente vai estudar uma patologia e vai criar uma vacina, certo? Isso leva um certo tempo, que a ciência tem seu processo, né? Tem que ter o maior cuidado possível, porque vai se tratar de vidas, né? E tem toda uma legislação que, por trás disso, rege esse processo de pesquisa. Então, os cuidados são tomados e as pesquisas, elas precisam de repetições, né? E muitas repetições para que elas possam realmente ser consideradas válidas no mundo científico, né? Então, aí entra a estatística de novo nesse processo. A gente precisa testar isso diversas vezes e quanto mais se testa e mais dá certo, né? E aí mais validade tem isso. Então a gente acredita aí que isso vai levar em torno de um ano, né? Se conseguir antes, melhor, né? Mas o processo ele não é um processo tão rápido. Como essa doença começou aí por volta de outubro do ano passado, na China, em Wuhan, né, foi o foco, o epicentro, e a gente já tem estudos desde essa época, então a gente já tem aí uns 6 ou 7 meses de pesquisa. Então, talvez até o final do ano ou antes, a gente tenha uma resposta eficiente, uma vacina realmente com eficiência, né, para que a gente possa combater esse vírus aí que está cometendo muita gente, já matou muita gente, e pela análise estatística ainda vai matar muita gente pelo mundo, certo?
Então, a gente tem que priorizar esses estudos para que a gente possa combater essa doença e fazer esse isolamento para que a gente possa ganhar tempo e o nosso sistema de saúde conseguir absorver essas pessoas doentes e fazer com que elas passem cada vez menos tempo dentro do sistema de saúde para que possa abrir vagas para os posteriores que irão ser acometidos pela doença, tá bom? Então a virologia ela tem um papel importantíssimo, porque nessas últimas pandemias a gente tem, né, a gripe espanhola, que também é uma doença que também matou muita gente, né? E dentre as pandemias a gente tem a peste bubônica, né? Então a gente tem muita doença que causou, até a própria varíola causou muitas mortes, milhares e milhões de mortes no mundo, com esse aspecto que elas têm de ser uma doença que causa uma infecção e uma transmissão rápida, né? E essa transmissão rápida é que acaba causando esse problema maior, subindo o número de mortes, porque muitas pessoas acometidas ao mesmo tempo, o sistema de saúde não consegue absorver e aí vai ter que escolher entre um e outro, né? Isso que é o grande problema hoje no mundo, que aconteceu, que vem acontecendo na Espanha, na Itália, né, em outros países, nos Estados Unidos, e no Brasil já começou em alguns estados, né, que estão no seu limite, certo? Mas vamos dar continuidade aí, a gente tem também a toxicologia, que é importante. A toxicologia vai estudar esses processos tóxicos, né? Então a gente sabe que algumas doenças a gente acaba obtendo pela intoxicação de, de alimentos, né, de próprio medicamento, quando a pessoa faz o uso indiscriminado, né, não vai ao médico, não faz a sua consulta, não faz seu acompanhamento para o médico conseguir entender a patologia e passar o medicamento específico, ou quando a pessoa faz o uso em doses abusivas, então tudo isso tem que ser visto, certo? Nós temos patologias, como vocês já devem saber, e a grande maioria sabe, mas a gente volta a repetir, são as doenças de modo geral, todas as doenças. Nós temos a farmacologia, né, que vai estudar os fármacos, os medicamentos, né, é o próprio fármaco que combate a patologia, né, então, a farmacologia é muito importante nesse sentido, porque é aí, dentro da farmacologia, que a gente vai estudar os medicamentos, né, os fármacos para combater as doenças, e a gente conseguir, então, eliminar a maioria das patologias sem ter um número grande de perdas, certo? Que a gente sabe que nenhum medicamento é 100%, mas ele consegue combater aí 99% da doença, certo? Além disso, a gente tem também a farmacocinética, a tecnologia farmacêutica, que ajuda muito, certo? Cinética, já está falando movimento, né? Ela vai nos dizer todo o processo por onde esse fármaco vai passar, né? E isso é importantíssimo para a gente entender como esse medicamento ele interage no nosso corpo, por onde ele passa, o que ele faz. Então a cinética é importantíssima nesse sentido. Nós temos a química orgânica e analítica, né, que é mais específica. Química orgânica, como muitos devem saber, é aquela química que vai tratar das substâncias que, do modo geral, assim, tem carbono, né? Mas na verdade a gente sabe que não é só carbono, o hidrogênio, o oxigênio, certo? Eles também são presentes dentro do estudo da química orgânica. A analítica, né? Nessa parte aí também que é muito importante. Nós temos a física, a matemática e a estatística, como a gente falou, a parte dos números são muito importantes. Então entra aí a física dentro da biofísica, a estatística fazendo essa questão do quantitativo, a gente tem que saber o quantitativo,
né, para a gente saber como a doença está evoluindo, né, para saber o antes, o durante, o depois, para até traçar metas para que a gente possa combater essa doença. E hoje está sendo muito importante essa parte estatística, né, do Covid-19, para a gente ter uma noção de projetar um cenário para daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, daqui a 3 meses, como a doença vai se comportar. Claro que levando em considerações todas as medidas de precaução, o isolamento social, né? A quarentena tem que existir, porque sem ela a gente vai conseguir disseminar essa doença facilmente, certo? Então, é por isso que a gente, a comunidade científica prega tanto esse isolamento e a gente já viu que isso realmente é eficaz. É claro que a gente sabe que tem outros problemas aí, né, relacionados a isso, né, economia e outras coisas, mas a princípio, né, o que se deve levar em consideração é realmente essa pesquisa científica que mostra que realmente vai salvar muitas vidas, fazendo com que a gente tenha realmente essa postura, né, de entender que realmente a doença é uma doença que tem uma transmissão muito rápida, né, e a gente precisa ter esse afastamento, né, das pessoas para que a gente possa diminuir ao máximo o número de contágio, certo? Para que a gente possa dar fôlego ao nosso sistema de saúde e durante esse meio tempo as vacinas estão sendo pesquisadas, sendo aplicadas para que elas possam ter uma velocidade grande e um tempo para que elas possam ser realmente criadas e colocadas no mercado para que possa